Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Fabiane Flores e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Aqui vocês vão conhecer histórias de crimes, de serial killers, casos sobrenaturais, algumas entrevistas, notícias e muito mais. Então, se tu gosta desse assunto, já te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, curte esse vídeo e compartilha aí com os teus amigos. Me segue também no Instagram, que é @FabiFloresTV, onde eu compartilho a minha rotina, minhas fotos, etc. Por lá vocês também podem sugerir os temas dos próximos vídeos. Bom, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do Pedrinho Matador, considerado o maior serial killer brasileiro. Então, Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, nasceu em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, no dia 17 de julho de 1954. O histórico de agressividade na família do Pedro vem desde antes dele nascer. Isso porque os pais dele brigavam muito e a mãe dele era agredida constantemente pelo seu pai, inclusive com chutes na barriga, e isso acabou causando uma rachadura no crânio do Pedro, o que deixou ele com uma cicatriz. Filho mais velho de 8 irmãos, Pedrinho foi criado pelos pais e pelos avós, cada um aí com a sua influência bem definida. Como eu disse, os pais dele brigavam muito, então a violência doméstica era uma realidade de todos que viviam naquela casa. Mas o Pedrinho também sofreu grande influência dos avós. Por exemplo, o gosto pelas armas veio do avô, que o ensinou a usá-las bem cedo. E a avó, que era umbandista, iniciou o neto na religião e ensinou como temperar sangue para agradar o paladar. Dessa forma, o Pedrinho tinha o hábito de tomar sangue desde os 10 anos de idade. Ele dizia ser bom para a saúde. Inclusive, essa prática ele acabou levando aí para a vida mesmo, porque ele já declarou ter bebido o sangue de diversas das suas vítimas. Em 1968, com apenas 14 anos, ele cometeu seu primeiro assassinato. A vítima foi o seu próprio primo. Pedro conta que o seu primo deu um soco nos olhos dele, aí com raiva ele quis revidar e empurrou o primo num moedor de cana, mas isso não foi suficiente para matar o primo. Então ele, com um facão, golpeou diversas vezes o seu primo até que sobrasse apenas a cabeça. Então Pedro passou cerca de 4 horas na delegacia apenas, foi liberado por ser menor de idade e acabou voltando para casa. A sua segunda vítima, o Baianinho, era um oponente da gangue rival que morava na mesma rua do Pedrinho. Um dia ele estava sentado em uma cavaleta perto de um buraco, tipo um penhasco que tinha ali na rua, e Pedrinho puxou a arma da cintura e deu 3 tiros contra a cabeça do homem. Então ele pegou o corpo e empurrou para uma ladeira e a polícia nunca chegou a uma conclusão desse caso. Em uma entrevista, ele disse que matou esse cara para não morrer. Pedrinho também matou o prefeito interino de Alfenas, em Minas Gerais, com tiros de espingarda. O fato aconteceu em frente à prefeitura da cidade e o motivo foi que o pai dele, um guarda escolar na época, foi acusado de roubar merenda e acabou sendo demitido. E ainda com sangue nos olhos, ele voltou na escola e executou o vigia que ele acreditava ser, o verdadeiro ladrão. Ele pegou o corpo desse cara que ele matou, colocou ali no meio das cadeiras escolares e colocou fogo, tudo isso dentro da escola. Nessa época, por conta da demissão do seu pai, a família passou um pouco de necessidade ali na casa. Então o Pedrinho ficou cerca de 30 dias dentro da mata, caçando animais, matando e vendendo a pele desses animais para ganhar algum dinheiro aí para ajudar na família. Em seguida, ele foi para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar as bocas de fumo e a matar traficantes também. Foi aí que ele conheceu a viúva de um líder do tráfico, a Maria Aparecida, apelidada de Botinha. Aí eles foram viver juntos. Logo, ele assumiu as tarefas do falecido e foi obrigado a eliminar alguns rivais. Eles moraram ali até que a Botinha foi executada pela polícia. O Pedrinho conseguiu escapar, mas não deixou a venda de drogas e montou inclusive seu próprio negócio. E em busca de vingança pelo assassinato da companheira, ele matou e torturou várias pessoas, tentando descobrir os responsáveis.
O mandante, um antigo rival que havia sido delatado aí pela sua ex-mulher, recebeu a visita de Pedrinho e mais 2 amigos durante uma festa de casamento. Eles deixaram um rastro de 8 mortos e 16 feridos. E então, no dia 24 de maio de 1973, Pedrinho Matador, como ele ficou conhecido, foi preso pela primeira vez com 19 anos. Bom, vocês lembram que no início do vídeo eu comentei que os pais dele brigavam muito e o pai dele era extremamente agressivo? Então, em determinado momento, o pai dele matou a esposa, mãe do Pedrinho, com 21 facadas. O Pedrinho jurou que ia descobrir quem fez isso e iria se vingar. E foi isso que ele fez. Dentro da cadeia, Pedrinho matou o próprio pai, que também estava preso, com 22 golpes de facão. Em entrevistas que ele concedeu para algumas emissoras, aí anos depois, ele ainda confessou que arrancou um pedaço do coração do próprio pai, mastigou e cuspiu em cima ali do corpo dele. Aí vocês vão pensar, agora ele vai ficar na cadeia e vai parar de cometer todos esses crimes? Não. O período que ele ficou preso foi tão sangrento quanto fora da prisão. Ele diz que matou cerca de 50 pessoas só dentro da cadeia. Ele chegou a matar 16 pessoas em um único dia. E ele se dizia justiceiro, inclusive tem muita gente que considera ele até hoje um justiceiro. Ele matava condenados por assaltarem pais de família, estupradores, pedófilos. Segundo ele, essas pessoas deveriam morrer. E ele fazia isso das mais diversas formas, usando arma de fogo, faca, caneta, pedra, estrangulamento, entre outras formas. O principal motivo era a vingança, mas muitas vezes ele admitiu ter matado alguém só por não ter ido com a cara da pessoa. E ele era tão manipulador que muitas vezes ele virava amigo do cara, se aproximava para ganhar confiança. E aí sim ter aquela tranquilidade para matar o cara em alguma armadilha. E ele acabou ficando praticamente toda a vida dele na prisão. Depois de 34 anos preso, ele foi solto no dia 24 de abril de 2007. E em 2011, ele foi preso novamente em sua casa na zona rural, onde trabalhava como caseiro em Balneário Camboriú, litoral catarinense. Ele teria que cumprir uma pena de 8 anos por acusações como motim e cárcere privado cometidos ainda quando estava detido em São Paulo. E em 6 de dezembro de 2017, Pedrinho Matador foi liberado. No total, foram mais de 40 anos preso. Atualmente, ele diz estar arrependido pelo seu passado. Inclusive, ele tinha uma tatuagem escrito "Mato por prazer", que depois foi coberta, assim como outras que ele tinha também, como a figura do demônio no braço. E até hoje ele diz que sofre ameaças, proposta para voltar para o crime e tal. E em 2018, em Santa Catarina, alguns inimigos armaram uma emboscada para matar ele, mas ele conseguiu escapar para a casa da irmã dele, mas foi por pouco. A psiquiatria forense definiu Pedrinho como psicopata. Especialistas que estudaram o caso dele na época falaram que ele não é nem louco completamente e nem normal completamente. Ele não alucina, ele não delira, ele tem um discurso muito coerente, uma frieza afetiva, né? Dá para perceber isso nas entrevistas que ele dá, inclusive. Falta de remorso e ele não consegue entender a gravidade de tudo que ele fez. Hoje ele tem um canal no YouTube chamado Pedrinho Ex-Matador e Pablo Silva 2P. No canal, que já tem mais de 100 mil inscritos, ele e um amigo comentam outros crimes que estão em evidência e alerta jovens sobre os perigos da criminalidade. Ele conta ainda que, hoje em dia, as pessoas reconhecem ele na rua e até pedem para tirar foto com ele. O Pedrinho também lançou uma biografia que conta toda a sua história e pretende também lançar um segundo volume com mais detalhes dos crimes, principalmente os cometidos dentro da prisão. Está sendo estudada também a possibilidade da criação de um documentário contando toda a história dele. Em entrevistas mais recentes, ali de 2019, ele é perguntado se voltaria a matar e responde que só se acontecesse algo muito grave com alguém da sua família, aí sim ele iria agir para defender as pessoas que ele ama. E quando perguntado se ele se arrepende dos crimes que ele cometeu, ele muitas vezes se contradiz. Às vezes diz que não, porque segundo ele, se ele não matasse, ele acabaria sendo morto, mas muitas vezes ele diz que sim, se arrepende, porque afinal ele perdeu praticamente toda a vida dele dentro da prisão.
Hoje em dia, além do YouTube, como eu já mencionei, ele faz alguns bicos de roçar mato e alguma coisa também ali com obra, como pedreiro. Gente, essa foi a história do Pedrinho Matador, o maior serial killer brasileiro, também reconhecido como um dos 5 maiores assassinos em série do mundo. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links que eu usei nessa pesquisa e tem algumas entrevistas também bem legais, é interessante pra gente tentar entender, né, o que se passa na cabeça de um assassino. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história e se eu esqueci de alguma informação, se você quiser dar alguma sugestão, escreve aqui também e vamos conversar. Um beijo e até o próximo vídeo.